Fala galera, Cláudio Borges, mais um Drops para vocês e acho que tá fácil saber de quem eu vou falar. Primeiro álbum do Damned, o Damned, um clássico do punk rock mundial. Porém, antes de ser mundial, ele foi o primeiro disco de uma banda inglesa de punk rock a ser lançado. Quem acha que foi o Sex Pistols ou The Clash, tá enganado. Primeiro foi esse disquinho aqui, que foi lançado no dia 18 de fevereiro de 1977. Deu a largada no punk rock inglês, já tem aquela briga, né, entre o punk rock ser americano ou inglês, mas o inglês, a largada é dada pelo Damned, que já tinha conseguido fazer o primeiro single, que está nesse disco, o primeiro single de uma banda punk a ser lançado, foi New Rose, que também está incluída neste álbum. Então, o Damned foi a primeira banda a ser lançada e coube a esse disco, essa proeza. Disco produzido pelo Nick Lowe, que era um músico que depois ficou conhecido como New Wave e Power Pop, enfim, mas ele conseguiu captar e capturar a energia e toda a visceralidade do punk rock and roll desses quatro, então, rapazes, né? O disco foi gravado em 10 dias e a banda era formada por Dave Vanian no vocal, o vampirão Dave Vanian, o Brian James nas guitarras e composições, o disco ele compôs praticamente inteiro, só não compôs 2 músicas, o Red Scabs na batera e o Captain Sensible no baixo. E essa união dos quatro é bem peculiar porque ela difere dos seus pares, tanto do Sex Pistols quanto do The Clash. À época, a banda não era encarada com muita seriedade, como os outros dois eram, porque eles sempre foram meio brincalhões ou bufões. Dá pra ver pela capa, né? Essa capa cheia de torta, né? Foi uma coisa, meio que uma brincadeira do fotógrafo que ia fazer a capa do disco, que levou as tortas e eles entraram no espírito de se tacarem as tortas e o fotógrafo fez essa capa que se tornou já uma capa icônica, né? Então eles sempre foram muito brincalhões e essa coisa do Dave Vanian querer aparecer maquiado e anos depois já parecia um Drácula, um vampiro, enfim, acho que não conferiu à banda a seriedade, por não falar também muito de política, essa coisa, acho que não conferiu muita seriedade que os semanários e os críticos queriam, né? Então eles foram postos um pouco de lado, foram preteridos em prol dos outros dois. Porém, esse disco é um disco clássico que não fica devendo nada à estreia do Clash e também nada à estreia do Sex Pistols, embora o Sex Pistols seja realmente uma grande explosão. Mas nesse primeiro álbum, Brian James, que era o guitarrista, ele consegue não só compor a maior parte das músicas, mas atacar a sua guitarra de uma forma excepcional para o gênero, se diferenciando dos pares. O próprio Captain Sensible no baixo, ele tem um baixo muito forte, muito marcado, que faz aquele baixo que parece uma guitarra, né? Que faz a linha de guitarra, e aí o Brian James pode ficar um pouco mais tranquilo para fazer outras coisas na música. O Red Scabs na batera era um baterista diferente, um baterista bem sólido, né? Ele não era um músico que ficava como outros bateristas de outras bandas punk, flutuando muito no tempo e dava viradas diferentes. Era uma banda que tinha uma sonoridade diferente. A própria voz do Dave Vanian não era aquela voz gritada, era uma voz meio quase crooner, né? Tanto que depois ele mudou o estilo, já fazendo uma voz um pouco mais grave, aquela coisa mais soturna. E com isso, e até nesse disco, o Dave Vanian e o Damned dão o pontapé inicial não só para o punk
na parte fonográfica, mas também para subgêneros do punk, como horror punk e até mesmo o gótico, né? Então, várias bandas se influenciaram, né, por essa coisa de horror punk, tipo Misfits, o próprio... tem uma banda bem depois que é o Alkaline Trio, o Tia Soul também é uma banda muito influenciada pelo Damned, bastante, né? E até hoje o próprio som do Tia Soul tem a ver com o som do Damned de hoje, porque o Damned não acabou, o Damned continuou. Ao contrário do Sex Pistols e do The Clash, o Damned continua na ativa. Eles lançaram um EP, se eu não me engano, em 2019, que foi a última coisa deles. E se eu não me engano, os únicos remanescentes dessa formação inicial são o Dave Vania, que se manteve à frente da banda o tempo inteiro, e o Captain Sensible. São os dois que continuam da formação original. Bom, mas esse disco tem, sim, dois dos maiores clássicos da banda, que são Nit Nit Nit, que abre o disco já com uma linha de baixo muito... a linha de baixo que abre o disco, bem na cara, música super energética, e o outro grande clássico que é New Rose, que foi uma música que até o Guns N' Roses regravou naquele famigerado, para muitos, Spaghetti Incident. Eu falei um pouco desse disco naquela batalha que nós aqui do Resenhando fizemos entre Guns N' Roses e Skid Row. Então, se vocês quiserem, dê uma olhada, deve estar o link em algum lugar aí, dê uma olhada na batalha, porque lá a gente fala do Spaghetti Incident. Bom, e até a versão do Guns N' Roses é uma versão bem bacana. New Rose é um clássico do punk rock, assim como Nit Nit Nit, mas o disco é recheado de músicas energéticas e bastante, como o pessoal gosta de falar, in your face, né? Aquela coisa bem bacana, na cara que o punk rock tem. Então você tem Fan Club, I Fall, Born to Kill, Stab Your Back, que não chega a 1 minuto. Aliás, a maior música do disco tem 4:25, é a música que encerra, que é o cover do Stooges, né? I Feel Alright, ou 1970. É a música de maior tempo, porque as músicas mesmo compostas por eles, a maior tem 3 minutos. Mas no geral fica aí na casa dos 2,5. Então assim, é muito direto, um disco que tem 31 minutos e alguns segundos, 31 minutos e 30 e poucos segundos, né? Você escuta o disco de uma forma muito rápida e quando acaba você quer ouvir ele de novo, né? Por conta da força das músicas. E aí você tem Feel No Pain, que junto com essa coisa do Dave Vania, né? Essa coisa meio crooner dele, essa coisa meio fantasmagórica dele, né? Década de 80 tem um disco chamado Fantasmagória. Isso é outro papo para outra década. I Feel No Pain já é uma música já mais climática, devagar. Entendo climática no contexto de 1977, tá? Por favor, não é The Cure, não, é outra coisa. Então, uma música um pouco mais climática. E você vai ver um link dela com todas aquelas bandas que eu falei que eles influenciaram muito claramente. E é uma música que dá ao disco até dá uma quebrada no ritmo, mas uma quebrada boa, porque senão seria um disco a 100 km por hora ou mais. Mas a Feel No Pain encaixa muito bem ali. E tem outras coisas muito legais, One of the Two, So Messed Up, ou seja, um disco só de clássico, como tinha que ser o primeiro disco de punk em inglês a ser lançado. Interessante que eles fecham com a cover do Stooges, e o Stooges é uma banda seminal para o punk rock, né? O Stooges não é considerado uma banda de punk porque ele precede, em muito, o punk rock. Então ele é considerado proto-punk. A banda do Iggy Pop, ela não só influenciou a leva britânica do punk, como o próprio Damned, e até o Sex Pistols, que também faz cover do Stooges, mas influenciou as bandas americanas, Ramones, enfim, outras tantas bandas de punk rock americanas sempre citam os Stooges como aquela força inicial, aquele som sujo, rock and roll, que vai influenciar uma pá de gente. E aí o Stooges não influencia só o punk rock, influencia outras bandas. O Stooges foi influenciar até Red Hot Chili Peppers, por exemplo. Então,
eles encerram com essa cover do Stooges, mandando bem o recado aí. E é um disco muito, muito clássico, que infelizmente não conseguiu o mesmo status e a popularidade do Nevermind the Bollocks ou o The Clash, que é o debut da banda. Mas, interessante também, contar uma historinha rápida aqui dessa contracapa, né? Essa contracapa aqui é a contracapa original, uma foto deles tocando ao vivo num clube chamado Roxy. Porém, a gravadora deles, lá em 1977, as 2.000 primeiras cópias do disco saíram com outra foto aqui atrás, de uma outra banda. A banda se chamava Ed and the Hot Rods. Mas vocês acham que isso foi um erro? Não, não foi. Foi uma estratégia de marketing da gravadora, que muito espertamente colocou a foto da banda errada e na frente, aqui não tem, e na frente botou um adesivo chamando a atenção para o erro e falando que depois de uma segunda tiragem esse erro ia ser consertado. Mas foi tudo uma grande balela, porque isso era uma estratégia. Para quê? Para que eles vendessem essas 2.000 cópias mais rápido, porque eles apostavam que o disco ia se tornar uma peça de colecionador. O que se tornou uma cópia desse disco hoje, se tiver em bom estado, se tiver com adesivo na capa, vai variar aí do seu estado entre 200 a 500 libras. Tudo bem, podia até ser mais, mas se a gente for fazer a conversão aí, você vai ver que isso é uma grana, né? Então, uma estratégia de marketing da gravadora para poder já vender o disco. E o legal também é que o Captain Sensible põe aqui uma fotinho dele, um 3x4 que ele entrou numa loja lá e tirou. Por que ele botou essa foto aqui? Porque ele diz que na capa ele não aparece direito porque está com o rosto totalmente coberto de bolo e atrás ele está de costas aqui, com essa roupa azul. Então ele falou assim, vou tirar uma foto, vou mandar botar aqui porque eu quero que os meus parentes me reconheçam. Porque a gente não vai gravar um outro disco, ninguém vai deixar a gente gravar um outro disco, a nossa carreira vai acabar aqui, então eu vou botar para que me reconheçam aqui. Então isso faz parte do humor, que muitas vezes era ácido, da banda. E por conta disso, eles foram meio que deixados um pouco de lado, porque não era uma banda considerada séria. Mas enfim, esse disco aqui é sério, é clássico, e todos que gostam desse tipo de som têm que ouvir isso aqui. Damned. Bem, eu encerro aqui, mas se inscrevam no Resenhando, se inscrevam e nos sigam nas redes sociais, apertem o sininho para receber as notificações toda vez que um vídeo novo suba, ok? No future.